Mas o que que é linguística? O que que linguística tem a ver com idiomas, por exemplo? Então, essa linguística específica, ela está acima da ideia de idioma. Quando você fala linguística relacionada a idioma, é o que eles chamam de linguística aplicada. Aí você, por exemplo, linguística aplicada ao ensino de idiomas, entendeu? Então você pode estudar linguística pensando qual é a melhor maneira de ensinar um idioma, ou você pode estudar linguística pensando como é que a língua funciona para nos ajudar a entender o mundo ou para convencer os outros de alguma coisa. Ô, pobrezinho. Olha, não tá lá. Gente. Já foi abduzido. Gente, arrebatado. Depois vocês veem aqui no chat, né? Ele querendo aumento, que quer começar a receber vale transporte. Cadê o pobrezito? A Bíblia não fala que os humildes herdarão a terra? O pobrezito foi arrebatado. Eu não recebo nada. Olha lá. Chegou, gente. Deu pra ouvir a descarga daqui. Apareceu. Ô, Duda, eu tô aqui, Duda. Ô, pobrezito, você gosta de linguística da Seara ou da Toscana? Eu tenho uma história sobre isso aí. É que ele é bem burrinho, viu? Ele não sabe o que é linguística. Cuidado, Duda. Eu sou dançadinha. A Sofia, minha filha, era pequena, aí ela... Ô pai, você tá fazendo doutorado pra quê? Aí eu falei, não, eu vou virar doutor, né, pra poder dar aula e tal. Aí ela, mas é doutor médico? Aí eu falei, não, doutor em linguística. Ela, doutor de linguiça? Vai virar churrasqueiro, né? Eu falei, cara... Aí quase que eu pensei, acho que eu vou virar médico só pra minha filha ter orgulho do pai. Né? Não, mas então, o que é a linguística? A linguística é um mundo, né, cara? Tem 1000 áreas diferentes. Mas, assim, vamos pensar um ponto interessante na linguística, que é um dos pais da linguística moderna, que é o Ferdinand de Saussure, que era um suíço já falecido. Inclusive, toda a obra dele, que é o curso de Linguística Geral, foi feita póstuma. Ele morreu e os alunos reuniram as aulas e fizeram o livro. Tá. O que esse cara estudou, por exemplo? Ele estudava como você tem a diferença entre o significante e o significado. O que é isso? A palavra é o significante. O significado é o que eu penso dessa palavra. Então ele pensava como é que eu construo os significados das palavras e isso funciona na mente das pessoas para construir os relacionamentos sociais. Entendeu? Caramba, deve ser uma faculdade complicada isso aí, porque é bem teórico esse negócio, não é? É bem teórico, tem uns estudos bem complicados, dependendo da linha que você vai seguir, e eu cheguei a fazer um mestrado, eu não concluí, mas eu comecei um mestrado em lógica. Na verdade, a gente tem um mundo que a gente chama de filosofia analítica. Filosofia analítica vai misturar a filosofia da linguagem com a lógica. Aí fica um negócio quase que de análise sistema, né? De você... muito matemático, né? Então, o pessoal da matemática que... Essa galera da linguística, por um lado, o que eles fazem? Vou dar um exemplo. Daniel Dennett faleceu esse ano, era um dos maiores filósofos da linguagem, era um dos 4 cavaleiros do ateísmo. Richard Dawkins, essa galera, Christopher Hitchens e o Sam Harris, eram os 4. O Daniel Dennett, ele chegava e falava assim, eu creio que Deus não existe por causa disso, vou dar o argumento. Ele dava o argumento. Aí um filósofo da linguagem pegava o argumento dele, traduzia aquilo para uma estrutura lógica para ver se era consistente ou inconsistente. E um cara faz isso, que é Alvin Plantinga, que é um dos maiores defensores. É cristão, né? É cristão, pô. Esse cara é uma das minhas maiores referências. Eu chamo ele de Platinga. Plantinga. Alvin Plantinga. Alvin Plantinga. Acho que esse nome é de origem holandesa, né? Um nome diferente. Então, Plantinga era um jovem que... Então ele vai analisar um texto para ver se faz sentido ou não aquilo que tá... Só que aí é complicado porque a pessoa pode interpretar de uma forma diferente o mesmo texto. Então, aí, o que a filosofia da linguagem ou a filosofia analítica tenta fazer? Ela tenta transformar o texto, que pode ser interpretado de várias formas, numa equação matemática que é incontestável. Caramba. Tipo, 2 mais 2 é 4, o cara não vai falar, não concordo. Você fala, o problema é teu, vai continuar sendo 4. Então, ele transforma o texto do argumento do cara em proposições lógicas e ele encontra inconsistências. Ele fala, esse argumento é falho por causa disso, tá errado. Que seria a tal das falácias. As falácias. Falácia é uma coisa que você tá falando, mas não faz sentido no final que você tá falando. Então, isso é legal você falar, porque um dos pais da filosofia analítica, que é o Gottlob Frege, ele... Gottlob Frege, conheço. Gottlob lá de Osasco. Só nome bonito, né? Isso é fácil. Pô. O Frege, ele chegou e falou um negócio que é óbvio, mas ninguém tinha pensado muito bem nisso. Ele falou, tem coisa que a gente fala que dá pra entender, mas não tem no mundo. Aí o cara falou, dá um exemplo. Ele falou, vou te dar um exemplo de uma frase que você vai entender, mas não existe no mundo.
o atual rei da França é calvo. Ele falou, cara, você entendeu o que eu falei, não entendeu? Uhum. Mas a França não tem rei mais, pô. Ah, E muito menos ele é calvo. Entendi. Então ele falou, eu entendi, cara, mas não faz sentido. Não tem, você não acha no mundo. Então, o que ele fala? Por exemplo, eu vi um triângulo com 4 pontas. Exato. Eu entendi o que você está falando, mas não existe um triângulo com 4 pontas. Você deu o exemplo perfeito, que é o exemplo que o Meinong, que é outro filósofo, ele deu. É tão sabudo. Estudei, né? Eu fiz 3 anos de colegial, meu filho. Esse é meu Duda. Tá tirando? Ele falava do quadrado redondo. Ah, tá. Ou da bola quadrada do Kiko. O quadrado redondo é maravilhoso, é lindo e tal. Encontrei com ele hoje. Não existe isso. Então ele deu esse insight pra galera perceber que uma coisa é a língua, outra coisa é o mundo. E nem sempre a língua e o mundo caminham junto. Às vezes a língua tá passando a ideia de que tá falando sobre coisas que existem, mas não existe nada disso. Tá. Entendeu? Então, a linguística... Aí é mais a filosofia da linguagem do que a linguística, né? A filosofia da linguagem vai pensar as bases da linguagem. A linguística vai pensar... por exemplo... Deixa eu tirar uma dúvida. Porque a gente fala muito sobre crenças limitantes. Pô, que legal, hein? O papo tá mais interessante do que eu imaginava. Não, então. Tô me amarrando. Você tava me menosprezando, Não, né? tava não, Olha, ele deve ter pensado assim, esse Duda é burro pra caramba, vai só falar coisa idiota. Você falou do Plantinga ou Plantinga, né? Pô, nunca eu citei Plantinga e alguém falou conheço, pô. Já. Agora me empolguei. Peraí, agora me empolguei, meu irmão. Vou até arrumar minha calça aqui. Quando eu fico de pé... Peraí, pô. Não, e sabe por que eu sei um pouquinho, bem toscamente desse assunto? Porque Ô, Pablizito, sabe a Luciane, minha prima? Que trabalhava na secretaria, o marido dela também tem PhD, só que eu não sei se tem a ver com linguística ou um negócio de semiótica. Semiótica, tem tudo parente. Ele fez USP, isso aí. Aí às vezes eu trocava ideia, mas, mano, assim, é difícil acompanhar o raciocínio de vocês. Lembra quando a Bíblia fala esses sinais acompanharão os que crerem? Sinal é semeion, em grego, da origem a semiótica. O que é a semiótica? Semiótica é mais língua inglesa e semiologia é mais língua francesa. Semion significa o sinal. Então, a semiologia vai estudar os sinais. E os sinais estão acima da língua. Caramba. Porque se eu chego pro cara e falo assim, ó, isso é um sinal, mas não é um sinal linguístico. Entendeu? Então, tem o estudo dos sinais, que é a semiologia a semiótica, e tem a linguística, que vai estudar sinais dentro da língua. Porque tem sinal que isso aqui é um sinal. Entendi. Mas não é um sinal, uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal. Entendeu? Boa. Mas aí fala aí das crenças limitantes, né? Não, porque aí crença limitante também às vezes tem a ver com isso. São frases que a gente... Não sei se tem exatamente a ver com isso, mas são frases que a gente ouve a vida inteira e se torna uma realidade, como, por exemplo, quem nasce pobre morre pobre. É isso, tem tudo a ver. Eu entendi o que você está falando, mas eu não concordo com essa frase idiota. Né? Tipo, não faz sentido. Eu conheço um monte de pobre que tá rico. Quando você olha a realidade, não bate. Então, muitas pessoas, quando eu começo a falar sobre investimento, falam assim, isso é papo de rico. Eu falo, peraí, você conhece a história do Luiz Barsi? Ele era rico? Não. Crachate? Passou fome? Filho de imigrantes espanhóis? Igual meu pai? Meu pai é um imigrante espanhol, né? Que perdeu o pai com 9 anos, teve que se virar para trabalhar. Então, a história do Luiz Barsi Filho, eu me identifico muito. Não com a minha história, mas a história do meu pai, né? Legal. Meu pai, infelizmente, não é bilionário, né? Mas por enquanto... Que você saiba, né? Que eu sei a filha também. do Barsi também não sabia que ele era bilionário e descobriu lá na banca. A Luiz Barsi, eu não sabia, é verdade. O cara era low profile total, né? Andava de metrô. Ninguém dá nada. Morava na Zona Leste. É que nem eu, gente. Eu sou bilionário, mas eu prefiro que ninguém ache, porque eu posso andar de trem. Aí eu falo assim, cara, como é que o maior investidor pessoa física da Bolsa era engraxate que passou fome, filho de imigrante, e você tá falando que investimento é coisa de rico. Aí eu falo, mais interessante não, tão interessante quanto a história do Luiz Barsi, é a história do rei dos ovos, pô, que é o William Wallace. Esse eu não sei. Não conhece, não? O Barsi comprava ovos numa feira ali na Francisco Morato, se eu não tô enganado. E um dia ele chegou pro cara, o vendedor dos ovos, que era a barraquinha do rei dos ovos, e falou, pô, você vai ficar vendendo ovo a vida toda? Aí o cara falou, é o que eu sei fazer, o que o meu pai me ensinou, você quer que eu faça o quê? Ele falou, faz um curso de investimento. E aí depois de tanto o Barsi insistir, o cara que era o vendedor de ovos da quitanda lá da feira, hoje é um multimilionário. Pô. É mesmo? É a história incrível, entendeu? Da hora. Então quando você pega Flávio Augusto, que é do subúrbio do Rio de Janeiro, bilionário, primeiro brasileiro a ser dono de um time de futebol nos Estados Unidos. Luiz Barsi Filho e William Wallace, o discurso dessas crenças limitantes, desse mindset de
investimento é coisa de rico, cai por terra. Tantos outros, né? Tem a ver Por com exemplo, a gente tem o Geraldo Rufino, sim, pô, também, que era catador de latinhas, e hoje é dono da maior empresa de reciclagem de peça de caminhão. Exato. Esse dia eu tava vendo a história da... tem uma coisa que eu queria falar também aqui. Da Sodier. A dona da Sodier era uma empregada doméstica, que começou a vender bolo, vendeu, abriu uma lojinha, abriu outra. Hoje tem, acho que, mais de 200 milhões de faturamento por ano vendendo bolo, né? Sensacional essa história. Mas depois eu falo o que eu ia falar, mas continua a sua história aí. Aí você fez linguística. Sim. Aí você foi pro jornalismo. Sim, Você foi jornalista e você é até hoje, é isso? Minha primeira formação foi jornalismo. Mas você trabalhou como jornalista, tipo de microfone, assim, na rua? Cheguei a trabalhar. Cheguei a trabalhar, sim. Trabalhei, fui crítico de cinema. É mesmo? Você curte filme pra caramba, então? Sou viciado. Esse que é o problema, né? Eu gosto de muita coisa, né? Só que eu fui me especializando nessa área mais da geopolítica internacional. Por quê? Eu percebi que tanto o Chomsky, que era linguística, virou um dos maiores especialistas do mundo em geopolítica. Quando você começa a estudar a língua assim profundamente, você começa a descobrir como a língua é usada para manipular. E aí o cara que é mau caráter vai falar, opa, então agora eu vou manipular os outros. Quem tem um pouquinho de esteio moral vai pensar, vou ajudar os outros a não serem manipulados, que é o que eu tento fazer. Mas como assim? A língua pode manipular o povo? É retórica, né? Retórica é o convencimento. Você persuasão. se comunicar. Persuasão. Entendi. Você usar a língua de uma forma... É o discurso de muito político. O cara fala bem, mas é um pilantrão do caramba e engana todo mundo. Exato, mas isso tá em tudo, né? Em todo lugar. Né? O Michel Foucault, ele falava que todo discurso é uma forma de exercer o poder, mas todo mundo tá falando, tá exercendo o poder de alguma forma. Mesmo que você esteja falando, eu sou humilde pra caramba, você tá querendo se afirmar como uma pessoa humilde e dizer que você é mais virtuoso do que os outros, entendeu? Então sempre tem um exercício de poder. Eu sempre penso que a frase eu sou humilde é autocontraditória. Ela tem, é igual aquela frase, não existe verdade absoluta, né? É uma verdade absoluta. Aí você fala, cancelou, né? Aí na linguística a gente fala que é mais na lógica, né? Problema de autorreferenciação, né? Tá. Quando você pega a frase e compara com ela mesma, ela cai, né? Entendeu? Você fala, não faz sentido. Então, como é que foi a minha jornada do jornalismo para a linguística, para a geopolítica? Quando você mergulha na linguística, e mais ainda na filosofia da linguagem, você vai descobrir isso, que muitas vezes a linguagem está descolada do mundo, o cara está falando coisa que não existe, e todo mundo está, ok, lindo, bate palma. Aí você fala, cara, isso é uma enrolação. E você descobre os artifícios da linguagem para manipular, para convencer. Vamos dar um exemplo, que é uma das coisas mais comuns no mundo hoje. Viés de confirmação. Viés de confirmação é o seguinte, eu tenho uma teoria que investimento é coisa de rico, por exemplo. Ou investimento não é para pobre. Tá. Aí eu já tenho essa verdade pré-concebida, essa crença limitante. Aí quando eu olho o mundo, eu só vou levar em consideração as informações que confirmam isso que eu já penso. Tá. O Flávio Augusto, o Geraldo Rufino, eu deleto. Eu só pego o cara lá, esse cara tentou ganhar dinheiro aí no mercado, era pobre, foi fazer day trade e se ferrou todo. Ó, perdeu, viu? Não é pra ele. Então, viés de confirmação é uma estratégia de manipulação. De certa forma, fazer com que a pessoa só ouça coisas que têm a ver com o que ela acredita. Ela ouve tudo, mas ela só leva em consideração o que já confirma a crença pré-concebida dela. Mas é uma coisa proposital isso? Que ela faz porque quer? Então... Ou é inconsciente? Se você pega um jornal, seja ele televisivo ou impresso. Impresso está cada vez mais em extinção, né? Mas um televisivo. Aí o cara pega e fala assim, primeira, a gente sabe que o jornal tem várias editorias, né? Primeiro, aí ele vai falar de política nacional, política internacional, esporte, cultura, saúde, não sei o quê. Aí o cara, na parte de meio ambiente, ele bota lá assim, esse país aqui está acabando com o meio ambiente. Aí na reportagem seguinte de política, eles vão falar assim, esse político aqui está querendo mudar o estatuto ali de uma praia para poder construir um resort na praia. Eles não falaram que o político é filho da mãe e quer destruir o meio ambiente, mas pela sequência das... Primeiro eles botaram um filho da mãe destruindo o meio ambiente, depois falou que o cara quer acabar com o meio ambiente para fazer um resort. A conclusão esse cara é tão filho da mãe igual o outro antes, aí, sem precisar falar. Então, você está fazendo um viés de confirmação. Por quê? Porque você não está mostrando que aquele cara que está criando aquele projeto na praia do resort
vai gerar 3 mil empregos, não vai acabar com toda a biodiversidade dali, é só um pedacinho, e vai fazer só de turismo aquela cidade progredir e prosperar.